Agora tem uma outra aplicabilidade muito massa, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a história da interface cérebro-máquina. Porque, não sei se vocês já viram, né? Volta e meia aparece no noticiário grupos de pesquisa que estão conseguindo fazer, por exemplo, uma pessoa controlar um braço mecânico. A pessoa teve uma amputação, digamos, perdeu o braço, uma merda. Você precisa do braço para fazer as coisas. Ou senão ficou paraplégico, não consegue usar a perna. Existe uma área da ciência chamada... Bom, de um modo geral, que a gente chama de interface cérebro-máquina, que ela estuda a comunicação entre o cérebro e as máquinas. E eu tenho como fazer essa comunicação ser direta. Como assim? Pegar um chip, colocar no cérebro, registrar a atividade do cérebro, usar essa atividade para controlar alguma máquina. Então, existe um grande avanço que acontece nessa área. Então, o que pode ser feito? Digamos que eu tive uma amputação. Fala, Arthur, bom, a gente poderia colocar um braço mecânico aí para você controlar. Tá, mas como é que eu vou controlar o braço mecânico? Boa pergunta. Uma das maneiras é eu colocar um chip nas áreas do cérebro que controlam seu braço, que controlam sua mão, registro a atividade delas ali e transforma essa atividade num comando para controlar o braço mecânico. Aí é o seu cérebro controlando diretamente o braço mecânico. Isso é feito, isso é possível, isso já foi feito. Só que para a gente conseguir fazer isso, é aí que vem um pulo do gato. Você tem que saber traduzir a atividade do cérebro em um comando para o braço biônico. Pois é. Esse que é o pulo do gato, porque é muito complexo. E aí, voltando dele, por que a gente quer saber sobre circuitos controla-mão? Uma possível aplicabilidade é essa. Se você entende como esses circuitos estão organizados, como eles funcionam, a atividade elétrica deles, porque é super complexo, cara. O cérebro tem 86 bilhões de neurônios que se comunicam milhares de vezes uns com os outros. O número de possibilidades ali é literalmente astronômico, mais do que o número de estrela. Como é que se lê essas atividades? O que aparece no computador? Sei lá onde é que vai esse dado? É uma linguagem? É um número? Então, o que é feito? Qual que é a ideia básica? Né? Você coloca um chip e aí você tem que colocar na área certa para você saber. Digamos, quero controlar um braço mecânico. Eu quero usar a atividade das áreas que controlam o braço da pessoa. Você tem que saber quais áreas são para começo de conversa. Aí você coloca o chip lá e reconhece. Porque o que acontece? Toda vez que eu mexo o braço de um jeito, o padrão de atividade é de um jeito específico. Então eu tenho como tentar encontrar um padrão. Toda vez que o braço vai para frente, as células se ativam desse jeito. Toda vez que o braço vai para trás, elas se ativam desse jeito. Toda vez que ela vem para o lado, se ativa desse jeito. Então eu começo a traduzir o que a atividade dos neurônios significa do ponto de vista de movimento. Esse é o ponto mais importante, mais difícil. Tem que rodar um algoritmo, né? Ele pega o padrão de atividade dos neurônios, lê aquilo bem rapidamente e fala, isso aqui significa que a pessoa está querendo fazer o braço para cima. Ou isso aqui significa que ele está querendo fazer as mãos mexerem de tal jeito. E aí ele traduz e transforma isso em um comando elétrico para o braço mecânico. Só que, cara, imagina, olha só o número de possibilidades que meu braço pode fazer. Cada dedo, punho, cotovelo, ombro, assim, um número Cada ângulozinho diferente. Muita coisa. É assim, um comando diferente. Então, o número de padrões possíveis que o seu cérebro gera para controlar o braço é enorme. E envolve várias áreas. Tem milhões de neurônios ali se ativando num padrão específico. Então, o desafio é você conseguir fazer a tradução da língua do cérebro, que é uma atividade elétrica, para algo que faça sentido para um braço mecânico. O lance é dar um Ctrl+C, Ctrl+V? Tipo isso. Entendi. Tu pega esse padrão e isso. Depois liga num braço mecânico. Eu vi esses dias no documentário, não sei onde é que era, que eles estavam tentando fazer o cara sentir coisas com a mão. Onde é que é isso que tem? Cara, isso começou a ser feito nos Estados Unidos, talvez tenha visto um trabalho do Canadá, porque é o seguinte, olha só, quando isso começou lá na década de 1990, alguma coisa, começou a ser 80, 90, começou a se explorar a possibilidade de fazer essa interface, essa comunicação do cérebro com a máquina ser direta. Porque, de certa maneira, a comunicação do seu cérebro com a máquina ela já existe. Tipo agora, se eu pegar meu celular e começar a mexer nele, meu cérebro está interagindo com o celular, só que ele está usando a mão para isso. Entendi. Então, e ele tem toda a forma de funcionamento do celular ali registrada em algum lugar, você sabe o que fazer, como mexer, só que você está usando o braço como intermediário. Uma ligação indireta com a máquina. Isso. Entendi. Agora, e aí começou a se explorar a possibilidade... Cara, Arthur,
que bom que esse episódio vai ficar gravado. Porque esse é o futuro da humanidade, cara. Esse é o futuro. Se a humanidade não acabar antes, esse é o próximo salto da humanidade. É o cérebro humano começar a interagir diretamente com as máquinas. De uma forma mais popular, digamos assim, né? Cara, imagina o seguinte, imagina agora a gente aqui conversando, e aí se eu te pergunto, Arthur, você sabe, sei lá, quando é que começou, quando é que foi inventada tal coisa? Pode falar, não, deixa eu ver aqui na internet. Você vai descobrir, rapidinho. Imagina você fazer a mesma coisa sem ter que mexer no celular. Você pegar e falar, peraí, só um minuto. Ah, tá, é tal lugar. É como se você estivesse mexendo no celular sem usar a mão. Cara, esse é o futuro, assim, e é inimaginável as consequências disso. Imagina você fazer um cálculo sem ter que mexer numa calculadora. Imagina. Cara, putz, eu sou pessimista, eu penso só em coisa ruim. Eu penso que isso vai pular muita etapa da evolução humana. Não, a evolução humana já está sendo deixada... A evolução biológica, você quer dizer, né? Eu digo aquela evolução meio que tu precisa estar numa dificuldade, ultrapassar pra moldar a vivência. Pra todo mundo nascer com o chip que sabe tudo já. Cara, eu não consigo nem... Assim, isso é o futuro. Pode ser... A gente vai colher muitos benefícios e muitos malefícios. Se isso chegar a acontecer realmente, se a gente não se matar antes, ou sei lá, culturalmente a gente começar... Pode ser, né? A gente fala, não, vamos agora, não tem mais tecnologia. Ou pode ser que a gente comece a fazer isso, dê uma merda fodida e a gente para e fala, não, gente, melhor não fazer isso não, porque realmente as consequências são inimagináveis. Mas... as possibilidades são quase infinitas, cara. Imagina se o seu cérebro estivesse agora conectado à internet, por exemplo. E você conseguisse se comunicar, né? Sem usar a mão. Você conseguisse digitar mentalmente. Só fecha o olho aqui rapidão e você consulta o Google. Cara, imagina como é que ia ser isso. Que loucura. Você não vou ter que aprender mais nada. Porra, realmente, né? Eu não consigo nem especular as consequências disso. Mas isso vai acontecer eventualmente. Já está acontecendo. Não nesse grau que eu tô falando, né? Antes, quando a gente começou, ciência, né? Começou a explorar essa possibilidade, o que o pessoal fazia? Os pesquisadores, um pesquisador notório nessa área, não é o único, é um brasileiro, Miguel Nicolelli, vocês devem ter ouvido falar já. Ele é atualmente professor lá da Universidade de Duke. E ele é uma das grandes referências nessa área. Eles colocavam um chip no cérebro do macaco, e o macaco aprendeu, aí eles rodavam um algoritmo, que o algoritmo aprendeu. Quando o macaco fazia assim, ele via qual era o padrão. Quando fazia assim, via qual era o padrão. O computador aprendeu e começou a controlar um braço mecânico junto. Foi o primeiro passo, assim, mais ou menos. Aí o macaco fazia uma coisa, o braço mecânico fazia também. Caralho. Inclusive, a distância. O macaco estava aqui mexendo num joystick, tinha um braço mecânico, acho que era no Japão, fazendo o mesmo movimento. Com a atividade elétrica do macaco nos Estados Unidos. Aí o próximo passo, cara, e esse é um dos dados que mais explodiu minha cabeça, velho. Eu lembro quando esse pesquisador falou num congresso que eu fui, eu fiquei assim, quê? O que eles fizeram? O macaco controlava um braço virtual. Mesma ideia, pega a atividade elétrica das áreas do cérebro e controla um braço virtual. Numa tela de computador. Só que nesse caso o macaco via o braço. Então ele mexia o braço. Inicialmente, quando ele mexia o braço digital mexia junto. Só que eventualmente o cérebro do animal, já sabe o que eu vou falar. Eventualmente, como o cérebro do animal estava vendo o que estava acontecendo, ele começou a conseguir controlar o braço digital independente do braço normal dele. Meu Deus. O animal ganhou um braço. Tipo, ele conseguia mexer. Ele tava aqui coçando, sei lá, e mexendo o braço digital, fazendo a tarefa lá que ele tinha que fazer. Nossa senhora. Então, assim, daí eu lembro que que eu vi esse dado, eu fiquei assim, cara... Primeira coisa que eu me perguntei, quantos braços o cérebro consegue incorporar, velho? Será que é ilimitado? Tipo, quantos braços o macaco vai conseguir controlar independentemente? Meu Deus. E aí, nesse caso, por que isso aconteceu? Porque ele tinha... Eu tô chegando nisso que você falou de sentir, né? Eu vou chegar aí. Ele tinha o retorno sensorial, nesse caso visual, do que estava acontecendo. E isso permitiu o cérebro dele aprender a controlar aquele braço digital. O cérebro dele, ele tem informações do braço real vindo, eu não preciso olhar meu braço para saber onde ele está. E ele conseguia ver onde estava o braço digital, então eu conseguia controlar todos independentemente, porque eu sabia onde estava todo mundo. E em quanto tempo foi esse aprendizado? Foi na hora ali? Não me lembro, eu teria que olhar o trabalho, mas
que eu me lembro, é mais sábio do que você imagina. É uma parada... Tipo, foi na mesma tarde? Não, acho que foi assim. Mais. Foi mais. Tá, foi mais. Foi mais. Todo dia botava ele na frente do Cara, foi um braço. Aprendizado como qualquer outro na vida. Louco. Aprendizado motor, qualquer outro na vida, parece, né? Eu aprendi hoje a controlar um braço virtual. Um braço que não existe. E o macaco aprendeu. Então, assim, o cérebro dele meio que falou, beleza, então eu consigo controlar aquele braço ali, mas eu posso usar outro circuito para controlar esse aqui. Ele incorporou um braço que não existe no animal. O animal continuou usando os braços, 3 braços, né? Nossa Senhora. E aí, ou seja, a graça desse trabalho foi mostrar que a importância de você ter um retorno visual, né? Porque na hora que eu mando um comando pro meu braço, para mexer o braço ao mesmo tempo manda várias informações sensoriais pro meu cérebro. E isso é fundamental para eu conseguir controlar meu corpo. A todo momento que eu estou mexendo no meu corpo, meu cérebro sabe onde está meu corpo. Uhum. Tanto que, na hora que eu tento fazer um movimento e não sai do jeito que eu esperava, meu cérebro sabe. Por exemplo, você está andando. Estou gerando movimento de andar. Se eu tropeço, a informação sensorial que chega no meu cérebro diz assim, opa, não aconteceu o que era para ter acontecido. Tem um pé que não foi para onde devia ir. Uhum. E aí você gera aquele ajuste para não cair, né? Fala, corrija isso. Isso, e isso, rapidinho, né? Uhum. Então, a informação sensorial que vem do corpo é fundamental para você controlar o corpo. E esse é um estágio importante que está agora essa área de pesquisa, porque a gente já até consegue, tem uns vídeos muito maneiros, jogar aí no Google, Brain Machine, Arm Controlling, você vai ver, o pessoal pega pacientes que tem algum implante no cérebro por algum motivo, tiveram que abrir o crânio e eles fazem o implante, tem lá um implante, e mostrando lá o indivíduo conseguir controlar um braço digital, um braço mecânico, o cérebro aprende a mexer, igual foi no macaco. Só que o problema é que aquele braço mecânico ou digital, ele não está dando informação de tato, né? E isso é a informação mais importante para controlar movimento. Uhum. Então, aí você fechar o loop, né? A gente quer pegar a atividade do cérebro e controlar o braço, e a gente quer que o braço gere informações que voltem para o cérebro, para o meu cérebro saber onde o braço está, sem você ter que olhar para ele. Uhum. E o grupo desse professor, Miguel Nicoleles, eu lembro que ele publicou um trabalho que fazia isso, os princípios disso, lá em 2003, esse trabalho. Um animal controlava um braço digital, só que dessa vez eles colocaram um fiozinho chegando na área sensorial do cérebro do animal. De modo que toda vez que ele encostava no alvo, dava um estímulo. Uhum. E o animal sentia como se estivesse sentindo o toque digital, sabe? Uhum. Mas assim, é uma coisa muito rudimentar ainda, porque... O que eu vi era um documentário, não sei onde que eu vi, se foi na Netflix, não sei onde que era. Uhum. Eles estavam tentando fazer o cara já usava um braço mecânico normalmente, que eles botaram um chip embaixo do braço, e aí eles ligavam com um fiozinho que tinha um ímã. Sim. E aí ele usava um braço mecânico. Ele já usava normalmente para fazer as coisas da vida dele. Só que eles estavam tentando fazer a mão mecânica sentir se alguma coisa era fofa ou dura. E Sim. aí eu lembro eles fazendo o teste, eles botaram uma pedra, né? Ele botava um fone de ouvido, uma venda, aí tinha um negócio na frente dele e ele botava o braço mecânico pro outro lado, né? Os caras vinham lá com uma pedra, uma madeira. Aí botavam lá e pediam pra ele apertar, né? Aperta. Tá sentindo alguma coisa? Não. Depois botaram uma esponja. Tá sentindo alguma coisa? Não. Aí depois eles ligaram o sistema de sensores que eles estavam desenvolvendo e o cara conseguiu sentir se algo era duro ou fofo. Eu não sei onde é que eu vi isso. Massa. Eu tô lembrando de um trabalho que saiu na New England of Medicine, que é uma das maiores revistas científicas da área médica, a maior até do mundo. E assim, aí eu acho que eu sei qual é esse trabalho. A comunicação do braço mecânico com o cérebro da pessoa não é diretamente com o cérebro, é com o nervo. Isso, exatamente. Isso? Então, porque assim, as informações motoras chegam no corpo por meio de nervos, né? Como se fossem fios. Vou falar isso aqui para caso quem estiver ouvindo não souber, né? Os comandos que vêm do cérebro chegam no corpo, no coração, no braço, por meio dos nervos, que são fios. E informação sensorial também volta por essas estradas, por esses fios, né? Uhum. E aí eu posso conectar o braço mecânico diretamente com esses fios. E aí eu pego o comando motor que tá vendo dali, né, do fiozinho ali, controlo o braço mecânico, e a informação sensorial também chega em algum nervo. Ainda é muito rudimentar, funciona. Eu me lembro até de um paciente que eles estavam escrevendo nesse trabalho que ele conseguia fazer uns movimentos bem legais. Assim, não é igual, né? Não é igual a gente mexer na nossa mão. Uhum. Mas assim, é funcional.
A pessoa consegue pegar as coisas, é um negócio mais lento. E a capacidade de sentir é muito menor que a nossa. Pô, nossa mão, se eu tocar um negocinho no seu mindinho, você sente. Pô, tem um negocinho no meu mindinho. Que loucura. E essa informação, cara, que vem do corpo, as pessoas não dão muita importância para ela. As pessoas falam muito de visão é super importante. Mas do ponto de vista de gerar movimento, a informação que vem do corpo é a mais importante. Se você anestesiar a pontinha do dedo, eu mostro isso na aula, na graduação, um vídeo lá mostrando eles anestesiando a pontinha do dedo de uma voluntária, só a ponta, a pele, e pede para ela acender um fósforo. Cara, não consegue. Porque não tá sentindo a pontinha do dedo, assim, a sua capacidade de controlar movimentos, especialmente esses hábeis, né? Abrir um potinho, acender um fósforo, fica muito debilitado. Porque você não tem uma informação, não é nem um problema motor, é um problema sensorial. E é uma merda. Então, assim, a gente tá nesse estágio de fechar o loop, né? A gente pega uma atividade, transforma num comando motor, tá razoável, assim, controla razoável. Agora a gente está explorando maneiras de trazer informação sensorial de volta para a pessoa sentir o braço mecânico. E aí, no meio disso tudo, tem o Elon Musk, né? Tá fazendo um chip aqui? Que tá desenvolvendo o Neuralink, né? Que o que ele tá vendendo tá longe ainda. Do que ele fala, vou desenvolver um negócio que vai armazenar memória. Nossa, cara, a gente tá longe disso, assim, da gente pegar, transferir memória do cérebro para um negócio artificial. Estamos longe disso porque a natureza das memórias é muito difícil. É muito diferente, não é? Em que sentido? A memória no cérebro é completamente diferente da memória de um HD. Memória no cérebro são conexões de neurônios. Como é que você converte isso num sinal elétrico para um HD? A memória está na forma como os neurônios estão se comunicando uns com os outros. É uma coisa muito mais plástica do que... Sim, é plástico, é uma coisa muito mais analógica, digamos assim. Não é analógico. É de natureza diferente, né? Porque o que é uma informação no cérebro? É conexões de neurônios que vão fazer um fluxo de atividade específico ali. Eu sei que é um negócio meio bizarro de entender, mas é mais ou menos por aí. Dependendo do caminho que aquele fluxo faz, é uma memória. Isso. Se for um outro caminho... Isso, é outra memória, não é um assim. Dado, como tá no HD, uma informação. Isso, é um então dado. Você converter uma coisa na outra, nem sei como seria possível.